Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico, comigo, Valnete Costa. O podcast é uma forma de aproximação de conteúdo jurídico com você. Hoje, o papo é sobre direito sistêmico. Você sabe o que é direito sistêmico? Não? É um sistema que vai muito mais além do estudo das leis. Por isso, eu convidei aqui a doutora Rita Vieira, que vai falar desse tema que é fantástico. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. A doutora Rita, ela é advogada, mediadora, mentora, palestrante, ela é presidente da Comissão Direito Sistêmico, ela é membro da Comissão Direito de Família e Direito de Mediação. Seja bem-vinda, doutora Rita, aqui aos nossos estúdios para esse bate-papo. Obrigada, Valnete. Já de antemão eu agradeço o convite. Eu estou muito feliz para falar sobre esse tema palpitante. Palpitante mesmo. Nas minhas pesquisas, eu fiquei encantada com esse direito sistêmico, doutora Rita. É maravilhoso mesmo. Eu senti mesmo. Gostaria, antes da gente começar com esse nosso bate-papo, que a doutora falasse um pouco. Quem é Rita Vieira? Então, a Rita é primeira filha, né, do Mário e da Rolandina, né, a quem eu honro todos os dias, porque por eles eu estou aqui, né. E sou advogada de formação, fiz também várias formações em mediação, né, sou mentora, palestro sobre direito sistêmico e sou consteladora também. Que maravilha. Eu gostaria também que você falasse para nós um pouco da sua trajetória na advocacia. Então, Valnete, eu me formei muito nova, né? Com 22 anos, e não tinha, assim, noção de qual área iria atuar naquele momento, né? Porque, na realidade, hoje, participando desse mundo sistêmico, eu descobri que eu fui levada pelo meu sistema familiar a ser advogada, né, a fazer o curso de Direito, que não era a minha primeira escolha, né, era engenharia. Uhum. Mas foi tudo caminhando, e eu acabei me formando em Direito, né? E eu não entendia muito bem por que isso, porque a minha tendência sempre foi para essa área da engenharia da lógica, né? E depois que eu conheci esse mundo sistêmico, eu descobri que eu fui levada pelo sistema familiar, principalmente do meu pai, né? A família dele é muito grande e descendente de italiano, né? Sofreu muitas injustiças, vamos dizer assim, né? E quando a gente parte para o direito, é para resgatar essas injustiças que foram cometidas com o nosso sistema familiar, né? Então eu tenho muitos primos, tios que são advogados. Eu queria te perguntar, quando a doutora fala, eu fui levado pelo sistema familiar a ser advogada, o que realmente a doutora quer dizer com isso? É que esse mundo sistêmico ele é fenomenológico, né? É um mundo quântico, vamos dizer assim. Então nós somos o nosso sistema familiar, né? Eu, Rita, aqui represento todo o sistema familiar do meu pai e da minha mãe, né? Então eu faço parte de toda essa história, tudo está em mim, tudo que aconteceu, todos os sentimentos, todos os acontecimentos estão aqui em mim, né? Eu sei toda a história eu sou o meu sistema familiar, nos meus genes, nas minhas células, no meu DNA, né? Então a gente não precisa fazer uma pesquisa profunda, né, para saber o que aconteceu. É só olhar para a vida da gente, nós vamos observar o que aconteceu e qual lealdades nós estamos presos lá atrás, né? Entendi. Porque o que acontece com o sistêmico? Nós somos direcionados por 3 leis, vamos dizer assim, que são a espinha dorsal dessa visão sistêmica, né?
que é a primeira lei, é o pertencimento. Certo. Todos nós pertencemos a um sistema familiar, concorda? Concordo. Eu tenho meu papai, minha mamãe e todos que vieram antes. Esse é o meu sistema familiar, é o primeiro sistema que nós temos quando nós chegamos à vida. Certo. E tem todos os outros sistemas, profissional, pessoal, de amizade, né? Então tudo vão se formando sistemas. A vida é formada de sistemas, né? Mas esse meu sistema familiar é o que me dirige, né? Como foi aqui, vai continuar sendo aqui. O que é negativo e o que é positivo. O que o sistêmico faz? Essa visão sistêmica nos faz? A olhar para a nossa vida, para o que está nos incomodando. Então, quando eu olho, eu estou olhando para tudo que aconteceu e está se repetindo em mim. Então, o pertencimento é isso, eu pertenço. Se eu for excluída, ou houver alguma exclusão aqui atrás, o sistema atual, que é o meu para frente, compensa. Como? Com doenças, sintomas, problemas de comportamento, toda sorte de problemas aqui. E vocês poderiam perguntar o que é, por quê, né? Quando ferimos esse pertencimento? Quando os abortos não são reconhecidos, principalmente. Mas quando a doutora fala que o aborto não é reconhecido por quem teve o aborto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim prático. Uma mulher teve 3 filhos, 2 abortos. E aí ela sempre se refere aos filhos como um filho só. Ela não acolheu, né? Não colocou na ordem aquele filho. Quando ela diz que ela vamos dizer, ela tem 2 filhos, mas ela teve um aborto. Isso. E ela diz sempre que ela tem. Eu tenho 2 filhos. Isso. Ela não fala ou que teve... tem um filho. Ela não fala que tem os 3. Entendi. Que teve ou que tem. Ela, né? Claro que nós não precisamos dar explicações da nossa vida. E nem precisa. É acolher no coração. Né? Como essa abordagem é fenomenológica, então ela age no sentir. No sentir. É muito mais profundo. Sim. Né? E, doutora Rita, o que vem a ser direito sistêmico ou advocacia sistêmica? Então, eu vou completar as 3 leis para eu chegar até aí. Chega certo. Isso, aí tem o pertencimento. Então, todos pertencem, independente de qualquer coisa, todos os membros do nosso sistema pertencem. Certo. Tem um membro lá que não agiu de acordo e as pessoas não gostam. Ele pertence. Se excluir, vai haver uma compensação. Ele pertence ao sistema. Ao sistema. Ele não posso negar. Certo. Então, eu tenho um problema com um tio. Vamos dar um exemplo. Eu não gosto desse tio por isso ou por aquilo. Quanto mais eu o julgo e eu o repilo, mais eu vou ter problemas aqui. Ou alguém aqui excluiu alguém, né? Por exemplo, o meu avô excluiu o pai dele. Entendo. Então, isso vai tendo consequências nos sistemas seguintes, até chegar em mim. Então, chegou aqui em mim, agora eu olho para isso. Eu tenho dificuldade de falar em público. Aí eu vou pesquisar se isso é pessoal ou se isso é uma inabilidade. Não, mas sempre tem alguma questão sistêmica a vir atrás disso, né? E geralmente está ligada ao nosso papai. Né? Porque a mamãe é relacionamento, o papai é mundo, liberdade, é espírito, é força. O pai nos dá força. Eu costumo dizer, Valnete, que quando nós viemos ao mundo, nós temos 3 grandes sucessos. A gente já começa com esses sucessos. O primeiro sucesso é quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. Perfeito, né? Sim. Do nosso papai e da nossa mamãe. Isso para mim é divino. Toda vez que eu falo até me causa uma emoção, porque é muito lindo. Se a gente realmente parar para pensar, é fantástico. É fantástico, é um encontro perfeito, né? Então fez-se a vida no sistêmico, esse encontro, vida, porque já tem energia. Então já é vida.
Primeiro sucesso. Segundo sucesso é dessa fertilização, vamos dizer assim, até o nascimento, até a hora do parto. Por quê? Não teve nenhuma intercorrência durante esses 9 meses, né? Então você foi crescendo com sucesso, né? Sim, sim. E quando a mãe dá à luz, aí sim é o espocar, né? Quando a gente nasce com vida, perfeito, né? Pronto para seguir o nosso caminho, é nosso terceiro sucesso. E a gente costuma dizer que a mãe dá à luz e entrega o filho ao pai, mas não no sentido é o sentido figurado. Não é o sentido de cuidado. Não, é o sentido de comunhão desses dois seres que deram a vida a esse outro ser, né? Porque se não for esse papai e essa mamãe, se não fosse o meu papai, né, Mário, e a minha mamãe Rolandina, eu não estaria aqui. Com certeza. Então, para mim, eles são os meus pais perfeitos, a despeito de qualquer coisa. Isso. Ah, mas e quando meu pai fez isso ou fez aquilo? Uhum. Como pai, eles são perfeitos. São figuras divinas. Concordo. Né? Função divina. Isso. E biologicamente perfeitos para nós. Uhum. Né? Porque se não fosse esse espermatozoide e esse óvulo, eu não estaria aqui. Uhum. Então, essa é a primeira premissa, né? Importantíssima, que o Bert dava muito valor e dava sempre ênfase nessa questão, né? De dar a honra a esses pais, reverenciá-los, né? E aí muita gente pergunta o que é honra? Respeitar assim como é. Então, não tem. E nossos pais, como pais, eles são perfeitos. Agora, como homem, como mulher, eles têm as demandas, como também eu tenho como mulher. Uhum. Né? Eu sendo a filha perfeita, mas como mulher eu também tenho as minhas fissuras a serem corrigidas. Né? Certo. Então, essa é a primeira lei. Segunda lei é a lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência, ponto final. O que significa isso? O maior é sempre o maior. Então, eu, Rita, sou menor no meu sistema familiar. Certo. Eu posso ser o que eu quiser ser, mas ante aos meus pais e aos que vieram antes, eu sempre vou ser pequena. E a eles eu devo essa honra e essa reverência, porque através deles eu tive a vida. Desde lá dos primórdios, né? Uhum. Então, se eu não tivesse lá o primeiro antepassado, né? Que foi vindo, e teve o taravô, bisavô, avô, meus pais, eu não estaria aqui. Então, a eles toda a honra e toda a reverência. Uhum. E eles são primeiros. Se nós sairmos desse lugar de filha, de menor, também causamos problemas de comportamento, de doenças, de sintomas, de toda sorte de problemas. Quando a doutora diz sair desse lugar, a doutora quer dizer quando eu quero me colocar à frente dos meus pais. Há maiores que eles. Entendi. Há uma inversão de papéis. Certo. Então, a gente viu muito isso na pandemia, né? Essa inversão de papéis. Porque quem cuida dos filhos são os pais. Né? Pai tem força para cuidar dos filhos. Os filhos não têm força para cuidar dos pais, a não ser que eles estejam no lugar deles de filhos. Não queiram ser maiores. Maiores, entendi. Porque tudo que a gente fala aqui, Valnete, é no sentido energético, é no sentido de postura. Né? Quem sou eu? Eu sou filha. Então eu sou menor que os meus pais. Sempre. Uhum. Então, às vezes a gente toma atitude de maiores que eles. Né? Uhum. Tem gente que quer controlar os pais. Tem pessoas que querem determinar se os pais vão fazer isso ou vão fazer aquilo, se os pais têm que ficar aqui ou ficar ali, têm que morar com alguém ou com quem. Está invertendo a ordem. Entendo. Aí muitas pessoas falam assim, mas e se eles não tiverem condições? Os pais são os maiores, sempre têm condições. Né? Mas quando nós olhamos para eles como crianças, como incompetentes, eles vão ficar mesmo debilitados, mais ainda. Né? Mas é saudável que nós fiquemos no nosso lugar, como? Sendo filhos, sendo menores, nunca querendo ferir essa hierarquia, vamos dizer assim, nos colocando acima, né?
internamente e externamente, né? No sentido de sentir e no sentido aqui de vivenciar, né? E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Nós não podemos dar mais do que nós recebemos, nem receber mais do que damos. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre o dar e tomar. Sim. São as 3 leis. E tem o assentir. O que é o assentir? É dizer sim para tudo isso. Porque o que causa problemas é nós desrespeitarmos essas 3 leis. Isso é o cerne da constelação, vamos dizer assim, dessa visão sistêmica. É o cerne, é o princípio de tudo. O Bert Hellinger, que é o formatador das constelações familiares, né? Ele dizia assim: se você cumprir as 3 leis na sua vida diária, você não precisa constelar. Nossa. Então, para você ver a importância dessas 3 leis. Eu reputo, e eu sempre falo dessas 3 leis, porque eu entendo que é a parte mais importante dessa visão sistêmica. Né? É o que sustenta, e é o que dá o início para nós conseguirmos caminhar nessa filosofia de vida, que é essa visão sistêmica. Né? Para mim é uma filosofia de vida. Doutora Rita, o direito sistêmico, ele não é um ramo do direito, como nós temos direito penal, direito do trabalho, direito da família. Até porque não existe uma legislação constitucional criando essa ramificação nova, né? É muito mais uma postura do profissional que está à frente daquele caso concreto, né? Fala um pouco para a gente sobre essa postura desse profissional. Tá, o direito sistêmico nada mais é do que uma visão ampliada do direito. É só isso. Uma visão ampliada do direito. Porque essas 3 leis, elas são leis naturais. Então, elas estão afeitas a todos. A todos. Qualquer profissão, qualquer pessoa, qualquer situação. Então, ela vem antes. Né? E como aplicar, né, no direito essa visão sistêmica? Através da postura. Aí, postura? Como assim? Isso. Então, o advogado, quando toma conhecimento, né, dessa visão sistêmica, das constelações, em todas as áreas, ele vai fazer uma volta a si. Né? Ele vai olhar para si primeiro. Então, todos nós temos demandas familiares. Sempre temos alguma coisinha ou outra para melhorar. Muitos têm muitas coisas, outros menos, e assim por diante. Então, o advogado ele vai entrar em contato com ele, como pessoa primeiro. Ele vai aplicar essas 3 leis, essa visão sistêmica na vida dele. Porque a gente não pode passar para o outro o que a gente não tem conhecimento. Certo. Então, você vai vivenciar esse sistêmico. Foi assim que começou comigo. Né? Eu estava insatisfeita com esse modus operandi da advocacia. Né? Eu sentia a necessidade de algo mais. E aí tive contato com as constelações, por uma procura pessoal, né? Totalmente não com visão no direito, certo. Especificamente, com visão pessoal. E ao longo do tempo eu fui me enfronhando nesses estudos e vi que tinha, né, relação com tudo na vida, inclusive com direito. E na área do direito, quem instituiu, vamos dizer assim, essa visão sistêmica no direito foi um juiz da Bahia, que ele teve contato com as constelações, conheceu o Bert Hellinger e ficou muito interessado em aplicar isso no dia a dia dele, porque ele via que nos processos tinha reincidência de toda sorte, as coisas não ficavam bem resolvidas, uma das partes sempre ficava insatisfeitas, e na maioria dos casos ele é que tinha que decidir ali, e ele se sentia muito inadequado em decidir sobre a vida de terceiros, e também estava, né, procurando algo mais no trabalho dele. Certo. E ele teve esse contato, e aí ele instituiu o direito sistêmico. Ele criou esse termo, né?
direito sistêmico, que é abrangente, realmente não é um ramo do direito estabelecido, porque Sim. o sistêmico ele é fenomenológico e não vai se estabelecer mesmo, né? Assim, ele é vivência, é dia a dia, né? É uma atitude pessoal que vai fazer movimento ao seu redor. E a gente costuma dizer que uma pessoa que tem contato com essa visão sistêmica e se cura, ela cura todo o sistema dela para trás e para frente, né? Porque só a intenção já muda o resultado. Então essa é a abrangência total, então, desse olhar sistêmico, dessa visão sistêmica, dessa postura sistêmica na nossa vida. Né? E na prática, como se dá esse atendimento sistêmico? As partes, elas são convidadas? Como que se dá isso? Valnete, antes de tudo, como eu estava dizendo, é uma postura do advogado. Então, qual é a nossa... Porque nós, advogados, nós temos o princípio do contraditório, a ampla defesa, né? A argumentação sempre. E no sistêmico não tem isso. Né? Você respeita o outro, né? da forma que é, você não julga. Mas para o advogado ter essa postura, ele tem que ter uma formação, ele tem que ir em busca de alguns... Ele tem que ter contato com esse mundo sistêmico, né? Certo. Tem pessoas, Valnete, que já são sistêmicas, né? Que você percebe. Mas a maioria de nós não. Qual é o exemplo mais prático? O advogado geralmente se coloca como pai ou mãe do cliente. Ele quer resolver a vida do cliente. Certo. Nós não resolvemos a vida do cliente. Nós vamos apenas formalizar o que ele precisa, né, legalmente. Nós vamos atuar ali como um técnico jurídico. Mas só que no dia a dia não é assim. Né? O advogado se coloca como conselheiro, como pai, como mãe, como maior na vida daquele cliente. E a primeira coisa que ele faz é excluir a outra parte. Né? Então vem um cliente para mim no divórcio. Vem a mulher, né, se consultar comigo. Primeira coisa que a gente fazia era excluir a outra parte. Outra parte. Isso aí já traz uma desavença no sistema, já traz um emaranhamento. Porque a primeira coisa que o advogado tem que estar na postura dele, de advogado. Ele não vai resolver a vida do cliente. Ele vai ouvir, né, e vai dar os caminhos legais. Certo. Mas quem vai resolver as pendências é o próprio. Que estão muito mais além, porque atrás de um conflito existe um amor não resolvido, Isso. uma situação não resolvida. Então, o advogado não tem como entrar nessa seara, porque ele chegou ali diante daquele sistema familiar e ele é o menor. O menor não dá conta do maior, em todos os sentidos. Na vida, nas ações, nas situações, nos sentimentos. Então, qual é a primeira atitude do advogado? É ficar na sua postura de advogado. Ali, sem querer decidir quem é certo, quem é errado, quem fez, ver o fato e dar ali a atribuição jurídica àquele fato, né? A saída jurídica, a saída legal, né? Mas nós, como atuando com essa visão sistêmica, qual é a nossa primeira postura? Chegar, ficarmos no nosso lugar e acolhermos a parte ex-adversa. O que é muito difícil, por quê? Porque nós julgamos, né? O ser humano, ele é um julgador por excelência. E essa abordagem, ela é totalmente destituída de julgamentos. O princípio das constelações, dessa visão sistêmica, é a harmonia. Harmonia em tudo. Claro que, né, você vai me falar, mas não existe 100%. Claro que não. Nada existe 100%. Mas existe o caminhar à procura desse 100%. É isso que traz a excelência. Né? Então, é nesse sentido, né, de que nós olhamos para o outro com humanidade. Então, para mim, na minha opinião hoje, o direito sistêmico é um olhar humanizado para o outro, para as partes, entendeu? E isso é o que nós estamos precisando, né? Nós estamos aí vivendo uma pandemia que ainda não se encerrou de todo, né? E nós
observamos que a vida mudou. Né? Mudou e as pessoas não estão tendo consciência disso. Também penso e sinto isso, que realmente elas não estão tendo consciência, que eu acho que é o momento de nós repensarmos. Exatamente, refletir e olhar mais para o próximo. Primeiro olhar para nós, né? Olhar para nós enquanto seres humanos, enquanto filho, enquanto marido, enquanto amigo, nós não fazemos isso, né? Nós apenas nos colocamos numa atitude de julgadores na vida nossa e na dos outros, né? Que não nos traz benefício nenhum. Ao contrário, nos traz emaranhamentos. Falar aproveitando essa tua fala, dentro do direito sistêmico, não pode haver julgamento, acusações ali. Não pode, né? Não é que não pode. Você aqui, eu como advogado, nós estamos falando especificamente aqui da aplicação dessa visão sistêmica no direito. Eu como advogada, eu tenho que ter uma postura sistêmica. Qual é a postura sistêmica? De ficar no meu lugar de advogada, né? Não extrapolar. Certo. Porque o que nós fazemos? Nós queremos ser psicólogos dos nossos clientes, nós queremos ser médicos dos nossos clientes, nós queremos ser conselheiros dos nossos clientes, nós queremos resolver a vida deles. E ninguém resolve a vida de ninguém, Valnete. Quem resolve a minha vida sou eu. Quem resolve a sua vida é você, e assim sucessivamente, né? Porque ninguém te convence de algo. E ninguém me convence de algo, a não ser que eu me predisponha a esse convencimento. Né? Então, primeiro olhar, por isso que eu acho essa visão sistêmica maravilhosa, porque ela não depende de ninguém, ela depende exclusivamente de mim. Rita, pessoa física, Rita, advogada, Rita, mediadora. Então, cada lugar que eu ocupo, eu tenho que ter a postura. E se eu ocupo o meu lugar certo no meu sistema de nascimento, no meu sistema de origem, eu consigo ocupar todos os lugares que eu quiser na vida. Agora, se eu estiver fora do lugar aqui, querendo ser maior que os meus pais, estar no lugar errado, frente aos meus irmãos, julgar os antepassados, eu estou fora do lugar. Entendi. Então, eu estou ferindo a hierarquia. E esse é uma quebra assim, que traz muitos resultados negativos na nossa vida. Porque nada dá certo, porque você está fora do seu lugar. Então você perde a força. Porque às vezes as pessoas acham que você, ficando no lugar do pai, sendo maior que o pai, você vai ter força diante da família. Certo. Não, você vai trazer desavenças. Por quê? Ninguém ocupa o lugar do meu pai. E ninguém ocupa o lugar da minha mãe. Gente, a não ser eles. Né? E como aqui eu tenho força de chegar e querer ser mãe ou pai dos meus pais? Eu estou inadequadamente colocada. Então eu vou perder totalmente a minha força. Então eu sempre dou um exemplo pessoal. Nós somos em 3. Eu tenho meu irmão mais velho, eu sou a número 2 e a minha irmã é a número 3. E antes de eu ter de hoje saber disso, fui criada a vida inteira, né? Fui tida como a número 1. Só que eu nunca fui a número 1, porque o meu pai já tinha um filho antes, né? E ele não tinha trazido para nós essa notícia, vamos dizer assim, por questões dele que a gente não julga. Certo. Né? Hoje eu não julgo. Acho que nunca julguei, porque eu sempre quis realmente ter um irmão, né? Mas a gente, mesmo assim, ninguém... Não se julga o que ele fez. O que ele fez é responsabilidade dele, né? Certo. Tá tudo certo. Então, eu fui criada como a primeira, como a primogênita, que é um cargo, né? Nas famílias, o primogênito, ele é respeitado, ele é honrado, né? Todo mundo assim, tem um olhar diferenciado para o primogênito. Então, esse lugar não era meu, né? Porque o meu lugar ele é determinado na linhagem do pai. Então, eu tenho meu irmão, que é o mais velho, né? É o primeiro, é o primogênito, ele é o primogênito. Eu sou a número 2 e a minha irmã é a número 3. Então, eu estava colocada errado. Eu estava fora do meu lugar. Então, a minha vida era totalmente, assim, disfuncional. Eu percebia alguma coisa. E quando a doutora soube
que não era número 1, sentiu uma mudança? Sim, primeiro foi muito difícil, né? Você sair do seu lugar de número 1, porque o que eu fiz? Eu tive que devolver o cargo, né? É muito difícil, foi um trabalho interno muito profundo, né? E ainda hoje a gente faz esse trabalho, mas hoje isso para mim é tranquilo, para mim é a realidade, né? E que é uma realidade que não se discute, não tem parâmetro nenhum de discussão, não tem nada que desconfirme isso, né? Então hoje eu estou no meu lugar, né? E todo dia eu exercito para estar no meu lugar, de filha primeiro, né? E de número 2, que esse é o meu lugar de força. Quando você ocupa o seu lugar no seu sistema familiar, o seu lugar de origem, você tem força para toda a sua vida. Tudo vai... Não que não vai ter problemas, claro que vai ter problemas. A vida é uma resolução de problemas diários, mas você vai ter condições de resolver esses problemas com mais eficácia, sem maiores traumas, né? Sem ferir lugar desse ou daquele, sem exagerar, sabe? Você vai ter um caminhar mais funcional na vida. A sua vida fica diferente em todos os sentidos, ela fica muito leve, né? Porque quando a gente está fora do lugar, nós sentimos algo diferente, um peso muito profundo, né? E isso atrapalha o nosso caminhar, né? Em todos os sentidos, profissional, emocional, familiar, relacional, porque as constelações e essa visão sistêmica nos traz essa estudo das relações. Nada mais do que isso. Constelação significa o quê? Posicionamento. É que foi colocado esse nome no Brasil porque foi uma tradução que fizeram, né? Na Alemanha, onde surgiram as constelações, lá eles têm como uma constelação mesmo no sentido de posição. Então, olha-se a família e se posiciona a família, né? Cada um no seu lugar. Então, trata-se de posicionamento familiar, que é muito salutar, né? O bate-papo de hoje é sobre direito sistêmico com a doutora Rita Vieira. Doutora Rita, nas minhas pesquisas que eu estava estudando sobre o tema, achei um trabalho muito lindo esse, o direito sistêmico, muito interessante, e eu ouvi uma fala de um palestrante que é uma devolução do conflito para as partes, para os seus donos, para elas resolverem entre si e não deixar um juiz decidir, porque sabemos que na maioria das vezes a sentença ela não põe fim ao conflito, né? Ela põe fim ao processo. E aí, com essa alternativa, as partes elas acabam contribuindo a pacificar as relações, é isso mesmo? Sim, porque veja bem, como que eu, como advogada, quando chega um cliente para mim, eu vou palpitar na vida desse cliente se eu cheguei depois. Olha que lindo, né? Que interessante. Questão de hierarquia. Né? Eu cheguei depois, eu sou menor. E nós, advogados, nos colocamos como maiores diante desse cliente. Não, ao contrário, nós somos menores. Né? Nós estamos ali a serviço do sistema familiar desse cliente. Para recebê-lo, para... Sim, para dar a nossa contribuição jurídica legal ali, sim. Mas sem nenhum julgamento em relação ao que aconteceu. Sem excluir alguma parte. Sem excluir nada, sem julgar. Nós estamos ali cumprindo uma função que nos foi, direcionada, que é o aspecto legal. Certo. Não que nós não possamos usar outras ferramentas do sistema. Claro que a gente pode. Mas ali no primeiro momento é a postura sistêmica inicial. Porque nós vamos devolver ao cliente o poder dele resolver a vida dele. Isso. Mesmo, eu achei fantástico quando eu vi. Mesmo se tratando de questões assim que você fala, mas como eles não têm? Tem. Todos têm. Porque quem sabe da nossa vida somos nós, Valnete. Ninguém mais. Isso. Né? Todo mundo. Eu sei o que se passa dentro do meu sistema familiar. O meu advogado não, ele vai saber um fato, um dos conflitos, né? E atrás de todo conflito tem uma dor. Ou seja, do meu cliente
ou seja da outra parte, ou seja de alguém dali do sistema. E como é que eu vou resolver isso? Eu não posso resolver isso. Eu apenas vou direcionar o meu cliente para que ele enxergue o outro com acolhimento. Por mais sério que tenha sido a desavença entre eles. Eu gosto muito de dar um exemplo dos inventários. Esse é fantástico. Os inventários geralmente eles não têm sucesso porque não existe ordem, né? Então, por exemplo, a mãe fica viúva, aí lá um dos filhos se arvora em ser o inventariante. Ele tá quebrando uma ordem. Se a ordem seria a mãe ser a mãe. Se ela determinar que é alguém, esse mesmo não é muito salutar, mas ainda, né, se ela fala, não, eu quero que o fulano vai ser... Aí está a hierarquia. A hierarquia. Mas se não vai para frente. Se tiver desavença entre irmãos, não vai também. Se cada um não ficar no seu lugar de nascimento, é muito lindo. Você vê se você fazer um inventário com essa postura sistêmica e com a não postura sistêmica. Olha, é assim, ó, é muito rápido. Eu já aconteceu comigo algumas vezes, né? De estar, os irmãos, os pais faleceram, e aí me procurou um dos herdeiros. E ainda bem que o herdeiro o mais velho era o inventariante. Né? Mas eles estavam todos em desavença, todos fora do lugar em relação ali a todos querendo ser maior que o irmão mais velho, o menor querendo ser maior que todos, então não tinha acordo, né? E aí, certa feita, nós fomos fazer uma reunião e eu falei, olha, vocês, por favor, sentem por ordem de chegada. Ordem de chegada? Eu falei, do mais velho para o mais novo. Sentaram. Eu já tinha feito uma reunião antes e não tinha todos os herdeiros e a viúva. Não, esse só tinha herdeiros. Só os herdeiros. Aí nós tínhamos feito uma reunião antes e não tinha tido sucesso. Um não queria, outro queria, um não abria mão, sabe aquela confusão? Sei. E aí eu fiz isso na segunda reunião. Resolveu-se. Foi muito interessante. Sabe? Todo mundo entrou num acordo ali. Parece que reinou a paz. Foi muito interessante. Né? E em grandes... isso num inventário pequeno, mas em grandes inventários também. Nossa, em qualquer situação. Doutora Rita, a senhora foi além mais quando disse todos sentam conforme... Sim, a primeira coisa eu recebo todos sem julgamento. Certo. Eu recebo sem expectativa, vazia e sem intenção. Eu estou no meu lugar ali, né, cumprindo a minha função. Então eu não julgo, esse está errado, esse está certo. Não, eu só olho sistemicamente. Nós falamos, sem julgamentos e sem acusações. Sem julgamentos, quem está certo, quem está errado. Não. Eu olho todos. Eu incluo todos. Né? Inclusive, e a primeira coisa que nós fazemos também é incluir o pai e a mãe dessas pessoas. A primeira coisa, porque se eu reverencio o pai e a mãe dessas pessoas, eu, consequentemente, vamos dizer que o pai e mãe estão falecidos. Mesmo falecidos, não tem problema. A reverência ela é interna. Entendo. A gente só manifesta externamente, mas ela é interna. Né? Se você respeita os mais velhos aqui, você respeita internamente primeiro. Sim. Né? Depois externamente. Então, às vezes você respeita externamente e não internamente. Então, você também tem resultados. Aí tem um conflito. Tem. Aí você fala, mas a pessoa respeita. Não, internamente não está respeitando. Está julgando, está criticando. E quando você faz isso, você exclui. E a exclusão traz males, dores para o sistema. E tudo que você exclui também gruda em você. Gruda. Tudo. Sentimento, opinião, comportamento, tudo que você exclui fica te incomodando. Até você olhar e acolher. Respeitar. Porque respeitar, Valnete, não significa que você concorda. Significa que você
compreende que aquela pessoa, aquele fato existe e faz parte. Só isso. Então, para eu olhar para os meus pais e honrá-los, é simplesmente constatando que eles são os meus pais. Ponto final. Ponto final. Isso que importa. Porque não tem nada mais importante para nós do que a nossa vida. E essa vida quem nos deu foi nossos pais. Nossos pais. E isso é o cerne também. É uma das premissas dessa visão sistêmica e das constelações. Com certeza eu vou querer me aprofundar mais. É um tema apaixonante, transforma realmente a vida das pessoas que primeiro olham para si, seja qualquer tipo de profissional, advogado, médico, qualquer pessoa. Né? Você fica mesmo com um olhar diferente para o mundo, para as pessoas, para a sua vida, para você principalmente. Né? Você elimina muitos sentimentos, né, que você tinha, você descobre da onde vêm determinados sentimentos, situações, ocasiões, coisas, fatos da sua vida, né? Tudo sem julgamento. A premissa é sem julgamento. Eu vou olhar para o meu sistema familiar antepassado, mas sem julgamento. Sem julgamento. Ah, lá teve fatos que aconteceram lá, que o meu avô fez isso, minha bisavó fez aquilo. Não é problema nosso. É deles. E eles não querem que nós tenhamos amor cego pelos que eles fizeram, né? Porque o menor, geralmente, ele quer melhorar a vida do maior. Ele acha que ele tem esse poder, não tem. A gente não consegue. Eu não consigo melhorar a vida da minha mãe. Meu pai já é falecido, minha mãe tem 88 anos, eu não consigo melhorar a vida dela, porque a vida é dela. Eu não tenho esse poder. Por mais que eu queira, né, financeiramente, né, mas eu não consigo. Sempre, se ela é que tem que tomar os rumos da vida dela, né? Ela tem que querer ou ela tem que fazer o que ela acha que é certo. Você vai corrigir a sua mãe porque ela faz isso ou faz aquilo? Então não adianta se eu quero ajudá-la financeiramente, quero ajudar. Você pode dar como presente. Sim, mas se ela não como filha maior querendo suprir a mãe. Porque quando a gente vai fazer esse movimento, até o corpo fica diferente. Você percebe. Que a postura da gente fica diferente. Tudo cai na postura. É o que você disse bem no início, né? Tudo trata-se de postura. Tudo postura. Então, se eu posso ajudar meus pais, claro, os filhos têm que ajudar os pais no seu lugar. Se não for para o seu lugar, não adianta nem ajudar, porque vai fazer mais mal do que bem. Na pandemia, até eu tinha falado anteriormente, aconteceram muitas desavenças entre pais e filhos. Por causa disso. Os filhos queriam prender os pais dentro de casa, claro que por amor, por tudo, mas é um cuidado, amor, né? Mas é um amor cego. Porque os pais têm condições de decidir se eles querem ou não sair, se eles querem ou não estar predispostos a pegar o vírus, entendeu? Eles decidem e a gente tem que aceitar. É muito sério. Porque eu não vi até hoje um maior que ouvisse um menor. Certo. Nunca maior que ouvisse o menor, que é o pai ouvindo o filho. Entendi. Qualquer maior não ouve o menor. Porque ele é o maior. Como que eu, Rita, vou querer determinar o que é certo e errado para minha mãe, que tem 88 anos de vida? Tem mais experiência, mais vivência. Eu não disse para vocês que seria um bate-papo fantástico. Estamos chegando ao final, mas eu tenho mais uma pergunta para a doutora Rita. Doutora Rita, o que é realmente, pergunto, o que realmente é a justiça com a visão do direito sistêmico? É a justiça humanizada. A justiça humanizada. Justiça humanizada. Olha para o ser humano. Não somente para as leis. Certo. Porque como as 3 leis estão acima de qualquer coisa, então se não forem resolvidas as coisas de acordo com essas 3 leis, nenhuma lei vai resolver. Ela vai resolver legalmente, mas não eficazmente, vamos dizer assim. Sempre vai ter um problema que vai ter outro processo.
as partes não vão ficar satisfeitas. Porque, veja bem, Valnete, esse direito sistêmico, esse olhar sistêmico, significa que nós não vamos entrar com ação. Não é isso. Que nós não vamos ajuizar a ação do nosso cliente. Né? Certo. Não significa isso. Né? Significa essa postura primeiro. Às vezes, as partes estão precisando desse ajuizamento. Porque quando as partes vão procurar o judiciário, quem que elas vão buscar? O pai. Né? Então, o juiz ali figura como um representante do judiciário, então a figura de pai, porque os filhos estão brigando e alguém tem que chegar e falar, não, aqui é assim, tem que ser assim. Né? Mas só que quando existe essa resolução através dessa autoridade, não fica bom para todo mundo. Né? Alguém vai ficar insatisfeito ali. Certo. E esse olhar sistêmico, o que faz? Você vai trabalhando até que a pessoa ela consiga enxergar isso tudo de uma forma inclusiva, humana, né? E coletiva, não só pensando nela. Ela vai ter um olhar ampliado, que é o olhar sistêmico. É um olhar ampliado. Né, para a vida, para os acontecimentos, para as pessoas. Então você treina a não julgar. Né? A minha primeira formação, o meu mestre, até quem eu honro, né, que é o Dr. Hamilton Plácido da Rosa, ele falava para a gente, treine não julgar. Mas como a gente vai treinar não julgar? Ele falava assim, olha, tem a sua opinião e fala assim, olha, mas eu penso diferente, mas isso é problema dele, então desfoca. Então você muda o olhar, né? Você não fica no problema ali, você não fica no julgamento, você deixa com ele o que é dele e segue, né? Você não fica julgando mesmo ali, condenando, criticando, né? Porque cada pessoa... Não se apega ali àquele... Cada pessoa, Valnete, uma pessoa. Cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa vê o mundo de uma forma, e nós não temos condições de mudar ninguém. Né? Como eu disse anteriormente, só eu me convenço das coisas que eu quero. Só você se convence do que você quer. Ninguém mais te convence. Se a gente até contesta médico, né? Então, se o médico não prova por A mais B que aquele remédio é bom, a gente chega em casa e não toma. Não é? Isso. Então, ninguém consegue convencer ninguém, a não ser nós mesmos. Por isso, essa visão sistêmica, essa nova forma de olhar, nova não, né? É uma redescoberta, vamos dizer assim. O Bert Hellinger não fez nada fantástico. O que ele fez? Ele trocou em miúdos o que já é. Né? Ele trouxe para nós o óbvio esmiuçado, eu costumo dizer isso. Né? Porque honrar pai e mãe é um princípio bíblico. O único princípio que tem que traz retorno, né, para nós, retornos eficazes, é o primeiro princípio com promessa, é honrar pai e mãe. Né? Só que nós não tínhamos noção do que é honrar. O que é honrar? O que é a palavra honra? É não responder, é obedecer? Não. Honrar é respeitar assim como é. Reverenciar. Né? Sem julgamento. Simplesmente porque ele é o maior. Simplesmente porque veio antes. Né? Então, quem veio antes tem precedência, não tem como nós discutirmos isso. Doutora Rita, então, você sente uma diferença quando o cliente ele entra no teu escritório, ele chega com uma energia, vou dizer assim, e depois de toda essa conversa, todo esse acolhimento, essa tua postura sistêmica, como ele sai do teu escritório? Tem várias possibilidades, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Tem pessoas que impactam naquele momento e ela muda realmente, algo chega nela, né? Ela percebe, porque quando a gente vai conversando, Valnete, eu não sei até se você sentiu isso, à medida que eu vou falando, você vai fazendo uma constelação interna. Você vai lá, quando eu falo de papai e mamãe, você vai lá para o seu pai e para sua mãe, você vai lá para os seus irmãos, para
para os seus familiares. Isso é uma constelação interna. Teve algum momento que eu fui. Justamente, todo mundo faz isso, entendeu? E quando você faz isso e você consegue dimensionar o seu lugar e qual função você tem, e se você está nesse lugar, e se você está exercitando essas funções, tem pessoas que imediatamente já vão para o lugar porque elas estão abertas ao novo, elas estão abertas a melhorar, elas estão disponíveis internamente, né? Tem outras que não estão indisponíveis, e está tudo certo, cada um tem o seu tempo, né? Mas aí a gente vai fazendo, né, um trabalho, vai continuando o trabalho jurídico, e à medida que esse trabalho vai discorrendo, vai havendo movimentos, porque ninguém ouve uma coisa nova sem ser afetado, né? E uma coisa nova fantástica. E como essa visão é fenomenológica, ela atinge internamente a gente, não é aqui no pensar. Porque às vezes a pessoa fala, isso aí é tudo bobagem. Isso. Mas eu sinto muito. Teve contato com algo sistêmico, você nunca mais será o mesmo. Porque é muito profundo, é muito... É no sentir, entendeu? Então vai nas nossas profundezas. Não é uma coisa de superfície, né? É bem profundo. É lá no nosso mais profundo mesmo. E isso, claro que mexe, que reverbera, né? Então, quando você está predisposto, o resultado vem mais vagar. Tem pessoas que precisam que a gente entre com processo, né, com ação, que tem audiência, porque ela tem necessidade daquela contenda, daquela discussão, daquele desentendimento. Ela precisa daquilo, né? E aí quando ela vai caminhando, de repente algo acontece e eles se entendem. É muito interessante, né? E mesmo o advogado, a gente exercitar a postura sistêmica, mesmo no nosso dia a dia, até com as autoridades, né? Porque o advogado geralmente ele julga. Nós somos uma profissão de julgadores por excelência, né? Então a gente julga o comportamento do juiz, a gente julga o comportamento do promotor, julga o comportamento do advogado da outra parte. Então vira uma coisa ali e a gente sente quando a gente é julgado, né? E isso traz atritos. Quando eu chego lá na minha postura, respeitando o juiz no papel dele, mesmo que ele esteja agindo, talvez, na minha opinião, com alguma restrição em relação ao meu cliente ou até a minha pessoa como advogado, mas eu ficar ali na minha postura, sem nenhum julgamento para essa atitude do juiz, muda completamente ali o direcionamento da audiência. Eu já tive vários exemplos dessa parte. Fica no seu lugar, o juiz no lugar dele, o promotor no lugar dele, você respeita essas funções, né? E respeita a sua também. Então, quando você respeita, o respeito vai lá, volta para cá. Volta. Né? É consequência. É ação e reação. Isso é física. Que bate-papo gostoso. Mas estamos chegando ao fim. Quero deixá-la à vontade para fazer alguma colocação ou uma pergunta que de repente eu deixei de fazer, doutora. Fica à vontade. Não, eu só queria agradecer mesmo e dizer que essa visão sistêmica, ela é profunda, curativa, né, e reconciliadora. Ela traz harmonia para todos. É o que nós estamos precisando, sim, né, Valnete? O mundo está muito desequilibrado no sentido de certo e errado, bom e mal, né? E tudo faz parte. O que vai modificar é o nosso olhar, né? Como nós olhamos para tudo isso. É um exercício diário, porque nós passamos muito tempo, né, fazendo o que não era para fazer e agora nós, né, mudando de paradigma, né, quebrando crenças, mudando de comportamento, é uma caminhada, né? Mas como o que interessa realmente é a caminhada e não a chegada, né? Então é interessante esse caminho sistêmico. Eu sou suspeita, né? Porque eu entendo que principalmente a advocacia está caminhando para uma nova forma de atuação. Isso. E precisa dessas ferramentas, vamos dizer assim, dessas abordagens.
E eu fiquei muito feliz, né, de entender isso, de estar nesse métier, porque eu falei, gente, olha, essa pandemia me provou que eu estou no caminho certo. Né, porque a justiça está ficando muito mecanicista, muito mecanizada, já é, mas ficando mais ainda. Cada vez mais nós vamos ter menos contatos com autoridades e as coisas vão ficar muito diferentes daqui para frente, né? Então, o sistêmico nos permite trabalhar de uma forma mais harmoniosa e com mais resultados. E a preocupação dos advogados sempre é que, trabalhando com essa postura sistêmica, vai fazer diferença nos honorários. Não faz diferença nenhuma. Inclusive, até eu cobro um pouco melhor, né? Por se eu vou apresentar ferramentas que o cliente vai ficar satisfeito, né? Então eu vou ter um resultado mais eficiente, né? Junto aos meus clientes, né? É igual quando a gente fala advocacia colaborativa, algumas pessoas pensam que é trabalhar gratuito. Não é. Não é. É ter meios, né? De você oferecer para o seu cliente, no seu lugar de advogado, meios para que eles mesmos se resolvam. Né? E eles mesmos ali, a gente dando, né, oferecendo as ferramentas, eles mesmos constroem. Porque ali. É muito interessante. Só numa conversa, Val, às vezes uma ação que ia ser muito litigiosa, ela se torna consensual, apenas para se homologar acordo. Isso acontece muito no direito de família. Esta semana, doutora Rita, eu finalizei um divórcio consensual, um casal jovem, menos de 25 anos eles têm, menos de 60 dias eu consegui finalizar essa alta composição. Eu achei assim bonito que os dois, eles entenderam que eles vão ter que continuar tendo um diálogo, que eles vão existir como um casal parental, que hoje eles não estão existindo como uma família, mas um casal parental. Eu achei isso tão lindo e eu finalizei ontem. E eu, assim, é claro que a gente não fica satisfeito de ver o casal separando, a gente não quer isso. Mas é isso realmente que vocês querem? Eles disseram, sim. E foi finalizado desta forma. Não assim, não teve acusações. E eles entenderam isso. Eles têm um filho de 2 anos de idade, que eles vão ter que ter... Me permita fazer um adendo, Val. Eles sempre vão ser uma família. Sempre. Entendi. Pai, mãe e filho sempre vão ser uma família. Essa família sempre vai existir. Eles não estão existindo como um casal conjugal. Isso. Mas como pai e mãe, porque como que você vai dividir esse filho ao meio? Isso. Porque o filho é 50% papai e 50% mamãe. Né? Os pais se unem e tem um filho. E tem 100%. Aí quando você separa, os pais, homem e mulher separa, vai dividir o filho, um vai ficar com 50%? Não. Né? Então essa família sempre vai existir. Então, hierarquicamente, nesse casal, ela é a primeira família. E ela tem que ser respeitada. Para ele ter uma outra união conjugal, essa família tem que ser respeitada. Essa mulher, esse filho. Tanto pelo homem quanto pela mulher. Se não respeitarem os cônjuges antecedentes, eles não conseguem manter nenhuma relação à frente. Não conseguem. Então, por isso a gente vê vários casais aí tendo várias relações, porque eles não respeitam a primeira mulher, porque não existe ex. No sistêmico não existe ex. No direito sistêmico não existe primeiro... ex. Eu sei que não existe ex, a gente não tem ex-sogra, eu sei que não tem. Mas no direito sistêmico não existe ex. É primeiro, segundo, terceiro. Primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento. Não tem ex, entendeu? Porque você tem filhos, como é que você vai ser ex? E ex é exclusão. Mas e se não tem filho? Posso dizer que é meu ex? Tem vínculo, né? Teve um vínculo. Sim. Teve um vínculo. Continua sendo o primeiro marido, né? Não tem necessário, mas tem que ser respeitado como primeiro. O lugar dele é respeitado, é a hierarquia. Entendeu? É em tudo. Por exemplo, nas questões de pensão, de relacionamento, guarda, visitas, eu uso termos diferentes. Né? Eu não falo pensão, eu falo contribuição. Certo. Eu tenho o hábito de usar, eu não falo visitar o filho, eu falo
Tem que conviver. Vamos Isso, falar também. sobre a convivência dos filhos. Convivência com os filhos. Isso. A guarda é a responsabilidade, entendeu? Porque a guarda unilateral é uma responsabilidade praticamente só daquele pai, daquele genitor, seja a mãe ou seja o pai, que está sob a guarda daquela criança, né? Agora, a guarda compartilhada, o próprio nome já diz. Né? Então, é essa a diferença. As pessoas acham que guarda compartilhada é 15 dias lá, 15 dias cá. Não é isso. Né? E nas situações de direito de família, há um cônjuge sempre exclui o outro. Isso. Né? E esse é o problema. E aí traz problema para quem? Para os filhos. Por quê? O filho olha o pai com os olhos da mãe. E olha a mãe com os olhos do pai. Entendeu? Mas principalmente com os olhos da mãe. A mãe, ela é fundamental na nossa vida. Junto com o pai. Mas porque ela trata-se de relacionamentos, da afetividade, da criatividade, do emocional. O pai é mundo, né? É a frente, é espírito, é força. Então, se você não vai bem na sua profissão, ou se você está tendo problemas em se estabelecer financeiramente, olha para o papai, tá? Você está com alguma demanda aqui. Então, eu costumo dizer que, para mim, eles são inseparáveis, nós temos que olhar para o papai e para a mamãe, sempre. Então, qual é o meu olhar para os meus pais? Eu estou no meu lugar, no meu sistema de origem? É a primeira pergunta que a gente faz. Eu ocupo o meu lugar genuinamente? Eu, Rita, estou ocupando o meu lugar de número 2? Genuinamente, verdadeiramente? É a primeira pergunta. Né? E aí você já vai sentindo a diferença. Porque quando você fala, nossa, eu estou fora do lugar, eu estou fora do meu lugar. Então, fora do meu lugar significa fraqueza, você fica fraco. Né? Numa guerra, todo mundo não tem seu posicionamento, sai do posicionamento, às vezes toma um tiro, ou é ferido de morte. Por quê? Saiu do lugar. E do seu lugar você tem força. E aqueles que conseguem ultrapassar isso é porque eles estão no lugar. Ficaram naquele momento no lugar. E não é uma coisa assim para sempre, é todo dia. Não significa que eu vou fazer o exercício, né, de olhar e não preciso fazer mais. Não, é toda hora. Porque a gente sai do lugar todo momento. Ou em todas as nossas relações. Né? Às vezes, principalmente se eu estou fora do lugar aqui no meu sistema familiar. É fundamental que nós fiquemos no nosso lugar aqui. E é um treino. Né? Um treino todo dia. Estou no meu lugar? Eita, se é o número 2 mesmo. Entendeu? E isso a gente percebe até na nossa dinâmica familiar. É muito interessante. Não tem brigas com irmãos. Entendeu? Tem pontos de vista divergentes que são respeitados, mas não tem brigas. É muito interessante. É só vivenciando para ter noção do quão maravilhosa é essa abordagem. Né? Para todos, não só para o direito, né? Mas para todos, para a nossa vida em geral. E no direito faz toda essa diferença. Inclusive, tratando os próprios advogados, porque tem muitos advogados morrendo de derrame, infarto agudo, que é uma profissão, né? Câncer. Pois é, mas justamente por isso. A gente estar fora do nosso lugar, Valnete, causa todos esses transtornos. Comportamentais, emocionais, físicos, psicológicos. Entendeu? E quando você vem para o seu lugar e exercita realmente aquilo que você precisa no seu lugar, não tem por que ter desavença. Pode ter, uma vez ou outra, mas você vai saber ultrapassar. Porque você vai ter força para olhar, analisar e tomar as decisões. Né? E isso é fantástico na nossa vida e precisa cada vez mais disso. Né? Porque nós estamos vivendo num mundo tecnológico. Hoje tudo é tecnologia, computador, iPhone, celular, né? E tudo é. Daqui a pouco nós vamos viver dentro de uma cápsula, não sei. Né? Então precisa de exercitar essa humanidade das pessoas, olhar para a humanidade das pessoas. E é isso que o direito sistêmico faz. Ele olha para a humanidade das pessoas. Isso na minha posição. Tem posições outras, mas a minha posição é essa.
nós olhamos para a humanidade das pessoas, que é o que interessa. Né? Você não vai resolver nada tecnologicamente na vida do ser humano. Né? Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. No Juridicast, contribuindo com essa tua fala linda sobre o direito sistêmico, apaixonante mesmo. Com certeza eu vou me aprofundar mais no assunto. Obrigada mesmo, muito honrada da tua presença. Muito obrigada. E nós estamos lá na UAB, né? Quem se interessar tem a Comissão de Direito Sistêmico, e que está aberta a todo advogado, né? Quiser participar, é só chegar, fazer inscrição. E a OAB é a nossa casa, né? E estamos lá, sempre acolhendo a todos da mesma forma. Muito obrigada, doutora Rita. Obrigada a você. Gratidão. Quando construímos uma cultura em que as pessoas encontrem soluções para seus conflitos através do diálogo, que elas possam se expressar e serem ouvidas sem julgamentos, estamos contribuindo para uma cultura de entendimento da arte da comunicação e promovendo a paz social que tanto buscamos. Até o próximo podcast.